Olá pessoal, aqui é o professor Marcão do canal Segredos do Alemão em mais uma aula de gramática da língua alemã. Hoje nós vamos tratar da conjugação dos verbos, a parte inicial, a introdução à questão da conjugação dos verbos na língua alemã, chamada Deutsche Konjugation, ok? O que nós precisamos saber sobre a conjugação dos verbos na língua alemã, as conjugações propriamente ditas, a conjugação na primeira pessoa, conjugação na segunda pessoa, na terceira pessoa e a forma polida de tratamento das pessoas, tratamento com as pessoas, ok? O que devemos saber sobre a conjugação dos verbos? A conjugação dos verbos, também chamada de conjugação, é relativamente simples, ou seja, quase todos os verbos têm a terminação en. E se o verbo estiver na sua forma básica, chamada de Grundform, a terminação está em en. E essa é a denominação que se dá infinitivo, ou seja, o verbo, na forma como ele se encontra escrito no dicionário, ele está no infinitivo. A conjugação dos verbos no presente do indicativo não é tão difícil. Quase todos os verbos terminam com a mesma konjugierten Endungen, ou seja, com a mesma terminação de conjugação. As únicas exceções são os Modalverben, que a gente vai ver num vídeo separado, e os unregelmäßigen Verben, ou seja, os verbos irregulares, que a gente já viu no vídeo número 7, se não me engano, unregelmäßiger Verb, que são os verbos irregulares. Sein, werden e wissen, bem como os verbos cuja raiz termina em s, st, x ou z. Por exemplo, heißen ou heizen, ou seja, onde o radical muda, onde você tem que mexer no radical. Fora isso, nos verbos regulares, aliás, os verbos regulares são regulares porque o radical não muda, e os irregulares é quando o radical muda. No infinitivo, a conjugação, como exemplo, o verbo lernen, temos aqui na primeira pessoa ich lerne, du lernst, na segunda pessoa, e na terceira pessoa sie oder es lernt. Na primeira pessoa do plural, wir lernen, segunda pessoa ihr lernt, e terceira pessoa do plural, o sie informel, o sie formel, lernen. Esse é o exemplo de como os verbos aparecem no infinitivo, ou a forma como eles aparecem no dicionário. E se você perceber ou observar bem, você vai notar que a terminação na tabela, pode-se ver que algumas pessoas têm verbos com as mesmas terminações. Por exemplo, sie, es, que é a terceira pessoa do singular, termina e o ia, né, que é a segunda pessoa do plural, termina em T. E via, sie, formel e o sie para eles, termina em en. Ou seja, algumas pessoas que usam a mesma terminação, certo? Isso pode gerar confusão, muitas vezes. Por isso, no alemão tem uma coisa que é padrão, que o verbo deve ser atribuído a uma pessoa. Ou seja, de acordo com a pessoa, o verbo ele é diferente, certo? Ou seja, cada verbo é como se fosse um casamento. Uma pessoa tem que se adaptar ao verbo e vice-versa, ou o verbo à pessoa, de acordo com a pessoa. Por exemplo, com o nome Peter e Petra, ou com o personal pronomen, você precisa
ter o ich, o du, a pessoa, o pronome pessoal está sempre no nominativo, certo? Essa é a primeira posição, entendeu? Ou seja, que é o sujeito. A pessoa ou o pronome sempre estão no nominativo. Aqui nós temos na tabela um exemplo de como que está casada essa questão do nominativo ao verbo. Isso podemos comparar que o nominativo está ligado ao verbo da mesma forma como Mutter está ligada ao Vater. É como se fosse um casamento. O nominativo, na posição 1, e o verbo na posição 2. Lernt, Petra lernt, das Kind lernt Deutsch. Wir lernen Deutsch, Peter und Petra lernen Deutsch. No caso, eles lernen Deutsch, certo? Esse é um exemplo de como que o nominativo está ligado ao verbo, é como se fosse um casamento, é uma coisa só. E a gente já viu em outros vídeos que essa questão é muito única. Em primeiro lugar, vamos distinguir o singular do plural. Todo mundo já sabe no português que o singular dirige-se a uma pessoa e o plural dirige-se a duas ou mais pessoas. Isso nem precisamos mencionar. O singular, como primeira pessoa do singular, quer dizer si mesmo. Ich heiße Gustav Lenz. Eu me chamo Gustav Lenz. Ich bin 30 Jahre alt. Eu tenho 30 anos de idade. Ich bin ledig und ich habe keine Kinder. Eu sou solteiro e não tenho filhos. Ich wohne hier in Köln. Eu moro aqui em Colônia. Von Beruf bin ich Deutschlehrer. Ou seja, essa é a primeira pessoa do singular. No plural, refere-se a si próprio, mais uma ou mais pessoas, ou seja, duas pessoas já é plural. Guten Tag, mein Name ist Meier und das ist meine Frau. Wir machen hier Urlaub. Wir sind beide 33 Jahre alt, ou seja, wir machen hier Urlaub, estamos de férias aqui, wir sind beide 33 Jahre alt, nós dois temos 33 anos de idade, wir kommen aus Berlin, nós viemos de Berlim, wir haben 3 Kinder, nós temos 3 filhos. A segunda pessoa é a pessoa a quem se dirige, muitas vezes trata-se de familiares ou amigos. A segunda pessoa, Person, é aplicada a famílias, amigos, podem ser colegas de trabalho, de faculdade, enfim, com quem se tem uma relação mais informal ou ainda liberação para duzen, verbo que significa que o seu interlocutor lhe autoriza a usar o du. Essa é uma questão particular da língua alemã. Claro que eu não conheço muitas línguas, mas no português não existe isso. Ou seja, existe, além dos pronomes comuns, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, existe ainda um outro pronome que é o sie formel, a gente já vai ver mais adiante. E a segunda pessoa do singular é o du, e daí o fato de nós usarmos o du dá origem a um verbo que é o duzen, ou seja, pessoas com quem você tem intimidade, que você conhece, que você, né, você pode, e que tem autorização. Muitas vezes os alemães mesmo autorizam você a se dirigir a elas na segunda pessoa do singular. E esse termo de autorizar é du darfst mich duzen, du kannst mich duzen e assim por diante, tá? Esse é um verbo que não existe no português e provavelmente você não vai achar no tradutor. No singular, se o interlocutor estiver sozinho, usa-se o du. Wie heißt du? Wie alt bist
Hast du einen Freund? Você tem um amigo ou namorado? Was studierst du? O que você faz de faculdade? Qual é a sua graduação? Aqui, voltando novamente, wie heißt du? Como é seu nome? Tá? Essa é a forma como se utiliza o pronome pessoal, a segunda pessoa do singular. A essas perguntas que são dirigidas a uma pessoa, se responde com ich. Quando alguém pergunta, wie heißt du? Você responde com ich. Ich heiße Petra. Wie heißt du? Ich heiße Petra. Como você se chama? Eu me chamo Petra. Wie alt bist du? Que idade você tem? Ich bin 22 Jahre alt. Ou seja, a resposta é na primeira pessoa. A pergunta é na segunda e a resposta é na primeira pessoa. 22 Jahre alt. Hast du einen Freund? Você tem um namorado? Nein, ich habe keinen Freund. Não, eu não tenho nenhum namorado. Was studierst du? O que você faz de faculdade? Ich studiere Medizin. Eu estudo medicina ou eu faço medicina. Se houver dois ou mais interlocutores, utiliza-se o ihr. Por exemplo, wie heißt ihr? Isso é para duas ou mais pessoas. Wie alt seid ihr? Wie heißt ihr? Isso é no plural já, né? Ou seja, segunda pessoa do plural. Wie heißt ihr? Como vocês se chamam? Wie alt seid ihr? Que idade você tem? Was studiert ihr? O que você faz de faculdade? Woher kommt ihr? De onde vocês vêm? E em resposta ao ihr, usa-se também o ich. Porém, na segunda parte da frase, se usa o sie, o o es e o das, dependendo do gênero dessa pessoa ou coisa. Ou via, completando, tá? Ou via, englobando todo mundo. Por exemplo, wie heißt ihr? Ich heiße Ute. Wie heißt ihr? Como vocês se chamam? Ich heiße Ute und das ist Karl. Das, um pronome neutro, um artigo neutro, ist Karl, ok? Wir heißen, ou seja, os dois juntos, wir heißen Ute und Karl, ou seja, se você tiver que dividir o plural aqui, ich heiße Ute und das ist Karl. Wie alt seid ihr? Que idade vocês têm? Ich bin 21, eu tenho 21, e ele tem 24, und ist 24. Wir, nós, temos 21 e 24 anos, respectivamente. Em resposta, aqui tem mais uns exemplos. Was studiert ihr? O que vocês fazem? Que faculdade vocês fazem? Ich studiere Deutsch und studiert Chemie. Eu estudo alemão e ele estuda química. Wir studieren Physik, ou seja, se tiver as duas pessoas estudando física, wir studieren Physik. Woher kommt ihr? De onde vocês vêm? Ich komme aus Köln und Sie aus Brühl. Wir kommen aus Bremen. Percebeu a diferença? Tá? Bem, não é tão difícil assim. E aí, uma dica com relação ao duzen que a gente viu antes. Para a gente ver se pode ou não, né, usar o du ou o sie. Se conhecermos a pessoa da mesma idade, em particular, podemos abordá-la na segunda pessoa. Se você tiver dúvida da sua intimidade com a pessoa e não tiver certeza, use o sie. Para garantir, você pode usar o sie.
ofereça um du, ou simplesmente pergunte. Você pode perguntar para a pessoa, é bem normal, eles perguntar isto. Por exemplo, ich heiße Andi und du. Duzen wir uns. Esse du, isso já vem em seguida dessa pergunta, ou seja, uma pergunta atrás da outra, assim, para não gerar um mal-estar. Ou seja, ich heiße Andi, meu nome é Andi. E você, ou e tu, né? Como você não sabe o nome da pessoa, significa que você não tem intimidade com ela. Aí você logo em seguida, você já pergunta, duzen wir uns? Você está pedindo autorização para, digamos assim, abordar ela na segunda pessoa do singular. Sagen wir du zueinander? Nós podemos nos dirigir como tu, um ao outro? Sollen wir du sagen? Será que nós devemos usar o du? Isso é bem importante na relação, nas conversas, pelo menos no início, nas abordagens. Continua. Sollen wir uns duzen? A gente falou mais lá atrás, né? Komm, wir duzen uns. Como se estivesse dizendo, vem, nós simplesmente vamos usar o tu. Ich heiße Peter und du. Eu me chamo Pedro ou Peter. E você? E tu? Kommt, wir duzen uns. Ou seja, aí já é pessoas, já é mais pessoas, não é mais de uma pessoa. Komm, wir duzen uns. Ich heiße Peter und ihr. Como é que vocês se chamam? Wir sagen doch du, ok? Wir sagen doch du, ou seja, para já criar um clima assim de intimidade, wir sagen du, ok? Tá? Essa é a prática do que ocorre no dia a dia na Alemanha.